Olá, boa noite. Eu mandei um alô pro Mauro aqui, mandei um alô para ver se eu já poderia começar. Gente, eu vou esperar uns 2 minutinhos aqui, caso ele não der nenhum retorno, eu inicio, tá bom? Uma boa noite a todos aí. Vou esperar uns 2 minutinhos aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite mais uma vez. O Mauro entrou aí também, o fiel escudeiro dessa reunião. Se tiver algum problema com áudio, se tiver alguma coisa, eu peço que me avisem aí pelo chat. Eu consigo ver o chat aqui, tá, pessoal? Então, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Jair. Eu sou um servidor da Seara Espírita aqui em Macaé. Eu sirvo na Casa do Caminho. Estão todos muito bem convidados a conhecer o nosso trabalho aqui. É um trabalho muito legal. E hoje o pessoal aqui do Caibai Schutel me convidou para falar sobre um tema que eu propus, né? Que é ama, trabalha, espera e perdoa. Eu estudei esse tema para a gente fazer um ciclo de palestras aí, né? E eu entendo esse tema, né? Quando eu terminei meu estudo, eu cheguei à conclusão que esse tema ele é um ciclo de melhoria contínua espiritual, né? E vamos ver se a gente, estudando junto nessa noite de hoje, se a gente consegue chegar. Se a gente consegue não, a gente vai conseguir chegar na mesma ideia, no mesmo objetivo. Tá bom, pessoal? Então, para iniciar, a gente vai iniciar com uma prece aqui, então eu convido a todos para fechar os olhos, respirar fundo, se sentir confortável agora nesse momento, mais ereto, com a postura ereta, com a conexão divina já presente em nossas mentes, em nossos lares. E nesse ambiente, nesse bem-estar comunitário que nos achamos agora, vamos agradecer a Deus, este Pai de infinito amor para com seus filhos, que nos proporciona todas essas belezas, que nos proporciona o dom da vida, que nos proporciona o intelecto para aprendermos cada vez mais com tão belas obras que nos são dispostas. Agradecer a Jesus, esse amigo que nos pega pela mão, nos ensina todo dia, nos corrige todo dia, sabendo que nós ainda falhamos. Ele tem para conosco infinita misericórdia,
e sempre nos traz de volta para o caminho. Agradecer à espiritualidade, aos espíritos amigos que aqui estão, que nos conectam, seja pela internet, seja pelo nosso campo mental, que essa conexão fique cada vez mais forte, cada vez mais bela, para que a gente possa construir sempre um pouquinho, cada vez mais, este caminho rumo à perfeição, rumo aos ensinos, à prática dos ensinos de Jesus. E pedimos que essa energia aqui gerada chegue aos nossos amigos, aos nossos familiares, às nossas pessoas queridas, as pessoas a qual a gente tem algum enfrentamento, que elas sejam amansadas por esse processo, para que a gente possa ser amansado também, para ser mais reticente com os erros dos outros, ser mais rígidos com os nossos. Pedimos que os nossos amigos espirituais estejam aqui conosco e que possam nos acompanhar durante a nossa tentativa de colocar em prática tudo o que aqui for falado. Sendo assim, iniciamos nossa reunião com a paz de Deus, que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu só queria falar que eu tô com uma nenenzinha de 30 dias aqui em casa, uma recém-nascida, uma glória aí na nossa vida, na minha e da minha esposa. Então se vocês escutarem alguns gritos aí, fique tranquilo, neném é assim mesmo. E também se eu começar a cochilar aqui, me perdoem, cansa um pouquinho, mas eu tô bem animado pra gente fazer esse estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai falar aqui sobre esse tema, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. A gente vai primeiro contextualizar isso em livros, né? Da onde que veio esse estudo. Os personagens históricos que estão envolvidos nesse livro, qual foi a história que isso, aonde esse passo aconteceu, né? Depois a gente vai entrar nas 4 valências aí mesmo do ama, trabalha, espera e perdoa, né? Desses 4 atributos a gente vai definir um pouquinho cada um melhor deles. E depois a gente vai falar desse ciclo de melhoria contínua espiritual que eu estava dizendo para vocês, né? Então a gente fecha com esse apanhado geral desses 4 atributos que esse estudo traz para nós. Beleza? Então, começando pelos livros, né? Esse tema é abordado na coleção Vidas, de Emmanuel, ditado para Chico. Então, a coleção Vidas, eles são 5 livros, e esse tema ele está no primeiro, no Paulo e Estevão. Ainda tem Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e Ave Cristo. Então, quem quiser se inteirar um pouquinho mais sobre essa história contada à luz do Espiritismo, né? O Emmanuel faz muito bem esse ditado para Chico, desses 5 livros, né? Coleção Vidas, só colocar lá no Google que retorna os 5 livros para vocês. E a gente vai falar hoje sobre o Paulo e Estevão, né? E antes de continuar, eu quero colocar aqui, eu sempre faço uns jabá dos meus amigos, né? Então é importante. Quem quiser conhecer o trabalho do André Duarte, ele é ator e ele faz peças sobre encenações espíritas, né? Então ele tem uma peça sobre Paulo e Estevão, ele tem uma peça há 2000 anos, ele tem uma peça sobre todas essas coleções Vidas. Ele também tem peças de diversas outras obras espíritas. Então é só entrar lá no Instagram, André Duarte, segue o amigo, que ele ainda assim ele é muito engraçado, além de todo esse cunho espírita. Ele já fez novela na Record, enfim. É um cara muito legal de se seguir. E além disso, ele faz essas encenações espíritas. Então segue lá o André Duarte. Beleza, pessoal?
E aí a gente vai já entrando no foco da nossa palestra, do nosso estudo, lembrar um pouquinho os personagens históricos que estão no Paulo e Estevão, que participam desse arranjo para a gente chegar nesse estudo do Ama, Trabalha, Espera e Perdoa. O primeiro personagem é Saulo, né, que depois vai vir a ser Paulo, mas no momento ainda ele era Saulo. E quem que é Saulo, né? Quem que era Paulo antes de ser o apóstolo do Cristo, né? Antes de ser esse difusor do ideal cristão? Saulo, ele era um judeu, doutor em leis no Sinédrio. Então ele era um cara muito influente já na sociedade judaica. Ele era o cara lá que decidia realmente, né? Ele era um doutor em leis, ele era o cara que decidia quais sanções iam ser aplicadas a quem não seguisse a lei judaica, quais penitências seriam aplicadas caso a pessoa não tivesse cumprindo com os seus dízimos. Então ele já era um cara muito influente no meio judaico. E provavelmente isso não é bíblico, né? Não está escrito na Bíblia isso, mas muito provavelmente ele estava lá na decisão de crucificar Jesus, né? Muito provavelmente ele fez parte do contexto ali que fez o julgamento e a crucificação de Jesus. Se alguém também, né, falando mais uma vez dos meus jabás aqui, eu acho que eu já fiz várias vezes, então você já deve até conhecer. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre essa questão do que é Sinédrio, do que são os judeus, como foi a crucificação de Jesus, The Chosen, assistam. Acho que está na 5ª temporada. Tá muito legal. Vale a pena. Agora acho que tá no Prime Video, se eu não me engano. Vale muito a pena. Gaste esse tempinho ali. A gente às vezes gasta tempos em séries tão fúteis, né? Banais. Não vou falar mal de entretenimento, porque é entretenimento, mas se puder gastar um tempinho com The Chosen, muito legal. O segundo personagem desse processo é o Estevão, né? É Paulo e Estevão o livro. E quem que era Estevão? Estevão era um seguidor e multiplicador dos ideais de Cristo. Ele foi, muito provavelmente, o primeiro divulgador dos ideais de Cristo após a crucificação. Então ele era um cara ali que estava ao lado do Cristo no momento da crucificação. Ele não é um apóstolo, né? Mas foi alguém que divulgou bastante as ideias de Cristo. A segunda pessoa é Abigail. Ela é a irmã de Estevão e ela é noiva de Saulo, né? Ela é noiva desse judeu, doutor em leis no Sinédrio. E ela é a pessoa que não é bíblica nesse livro, né? Aí ela só tá no conto espiritual de Emmanuel. Então Abigail, ela só aparece pela psicografia de Emmanuel, ela não é bíblica. Mas muito provavelmente pela riqueza de detalhes. Quem já leu o livro é um pouquinho grosso, né? Mas quem gosta de ler, vai lá, que vai ver que com a riqueza de detalhes é muito possível que realmente essa história estava lá, né? O último personagem, e não menos importante, desse processo é o Ananias. Ananias, sim, é um antigo seguidor de Cristo, né? E ele apresenta os ideais cristãos a Estevão e Abigail. Então, Ananias, sim, é um cara que já vinha seguindo Cristo desde os seus ensinamentos lá na beira do Rio Jordão, na beira do mar, em Cafarnaum. Então, Ananias, sim, já é um cara que já vinha com essa bagagem
dos ensinamentos de Cristo e passa isso para Estevão e para Abigail. E introduz o cristianismo, introduz as ideias de Cristo para esses dois irmãos. E aí como tudo isso se dá, né, pessoal? Como que a gente vai chegar no ama, trabalha, espera e perdoa? E aí eu vou puxar lá do começo, né, para a gente ter um embasamento histórico do que realmente aconteceu, porque faz muita diferença. Então, Saulo estava lá com a sua esposa, Abigail, e a Abigail já tocada pelos ensinamentos de Cristo, influenciada primeiro pelo seu irmão, que foi influenciado por Ananias. Então ela já tinha esse ideal cristão já consigo. Só que o irmão, Estevão, ele começa a divulgar esse ideal cristão. E para o judeu, né, para o doutor em leis lá do Sinédrio, quando você promulgava um novo profeta, quando você exaltava um novo profeta, isso era calúnia e passível de morte. Então Estevão foi condenado à morte por Saulo, por distribuir as ideias de Cristo. E quando ele foi crucificado, e aí Estevão conhecido, né, foi intitulado como o primeiro mártir do cristianismo, né, porque o cristianismo se entende que depois de Cristo, né, depois da crucificação, as ideias de Cristo se passaram a ser o cristianismo. Estevão foi o primeiro mártir, foi a primeira pessoa a morrer pelo cristianismo. Então, após a condenação à morte e a morte de Estevão, Abigail se entende numa depressão muito profunda. E ela acaba definhando sobre essa depressão e ela faz a passagem também. Então, Abigail, ela morre após a morte do seu irmão, devido aos ideais de Cristo. E Saulo fica enfurecido, porque ele perde a sua noiva para essa ideia cristã. E aí ele começa a querer entender como que Abigail foi ser tocada, né? Como que Abigail e Estevão foram ser tocados por esse ideal cristão. E ele chega a Ananias, que foi esse precursor do cristianismo, né, que passou os ideais de Cristo para esses dois irmãos. E Saulo, enfurecido, começa a caçar, coloca o sistema judaico mesmo atrás de Ananias. Então ele começa a caçar Ananias e descobre que possivelmente em Damasco, que era uma cidade próxima a Jerusalém, que em Damasco possivelmente ele acha Ananias. E aí ele coloca toda a sua influência em questão de ir lá achar esse cristão para que ele também fosse condenado à morte. Então ele mesmo vai, né, com uma carreata de judeus, ele faz uma horda mesmo, coloca aí umas 10, 15 pessoas, mais ele atrás de Ananias, e eles vão até Damasco. E aí, né, quem até conhece a canção é linda, né? Nas portas de Damasco, Jesus se personifica em luz para Saulo. Né? E nessa frase simbólica aí, né? Saulo, por que me persegues? Saulo, vendo aquela luz, vendo aquela irradiação de tanta coisa boa, né? Vendo aquela irradiação de tudo que é bom, de tudo que Jesus representa, Saulo fica cego.
Porque ele fala que ele não era digno, até hoje ele não era digno de presenciar tamanha luz, presenciar tamanha manifestação de amor e de bem, né? Então ele se coloca na posição de ser doente, de ser cego, né? E aí a carreata que está com ele fala: mas senhor, mestre, a gente está quase chegando lá onde tem que chegar, é só você descansar, que você está cansado da viagem, né? Vamos descansar que amanhã você volta, você fica bem, e aí a gente acha esse precursor, esse difamador dos ideais judaicos, né? Que era Ananias. E aí Saulo fala: não, né? Eu conheço muito bem meu corpo, eu me conheço muito bem, eu sei que essa caminhada de Jerusalém para Damasco não me faria tão mal. Eu não tô legal, eu vou me separar de vocês podem voltar, vocês podem ficar à vontade, eu vou me enclausurar aqui nessa caverna, vou me enclausurar aqui nesse momento e nunca mais vou sair de lá, né? Eu não mereço mais ser visto, tudo que eu fiz até hoje não merece mais ser falado. E Saulo vai para essa caverna, né? E Jesus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, chega em Ananias e fala: olha, Ananias, você tem que ir nesse tal lugar, e lá você vai achar esse judeu e você vai ter que cuidar dele. Você vai ter que sarar esse homem para que esse homem seja a voz do cristianismo, para que esse homem divulgue o cristianismo, como eu sei que ele vai fazer. E aí imagina, né, Ananias fala: mas senhor, esse cara quer me matar, bicho. Não tem como eu chegar lá e cuidar dele, ele quer me matar. E aí Jesus fala: confia no amor de Jesus, que você vai chegar lá e você vai salvar a vida desse homem, você vai transformá-lo num apóstolo do Cristo. E dito isso, Ananias foi. Né? Dito isso, Ananias foi, confiou no amor de Cristo, né? E chegando lá na dita caverna, realmente o Saulo estava lá e Ananias cuida das feridas nos olhos, cuida de Saulo, alimenta para que ele possa se reerguer. E Saulo fica impressionado com aquilo, né? Como que você pode dar guarita para o seu perseguidor, né? E Ananias fala: a luz que você viu, ela é sobre isso, né? Ela é sobre esse amor incondicional. E os dois começaram, Ananias começou a tutelar Paulo ali, né? Saulo começou a tutelar Saulo nesses ideais cristãos. E até que num dia, Saulo ainda muito convicto do que tinha acontecido, muito ciente do que tinha que ser feito para divulgar o amor cristão, mas sem saber o que fazer, né? Sem saber como proceder com essa missão, né? Ele recebe a visão, ele recebe a visita do espírito de Abigail, sua ex-noiva, sua afinada noiva, e a visita de Estevão, né? Estevão é como um espírito já bem superior, intermediando essa visita, né? Fazendo com que Abigail converse com Saulo ali, nesse começo desse apostolado. Então, o algoz, mais uma vez, sendo gratificado por esse amor de Cristo, que foi ter a visita desses dois espíritos grandiosos aí, que ele mesmo tinha feito tanto mal em vida, né? E nesse encontro, né, Abigail permite
que Saulo faça algumas perguntas para ela de como proceder nesse ideal cristão. Né? Então, aqui a gente vai ler 4 perguntas, né? Uma a uma, e as respostas. Então, as perguntas, elas são tão importantes quanto as respostas. Então eu vou ler a pergunta bem devagarinho, a gente vai entender o que a pergunta está falando, e aí a gente vai para a resposta, e aí a gente vai para um entendimento. Tá bom? Então, a primeira pergunta que Saulo faz para Abigail é a seguinte: Abigail, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Então, olha só o que Saulo pergunta, né? Abigail, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? O que isso quer dizer? Saulo está perguntando assim: Abigail, como que faz para eu ser cristão? Como que faz para eu me aproximar dessa luz que eu vi lá? Como que faz para eu começar a entender o que é Cristo? O que Cristo quer de mim? E a resposta de Abigail foi simples e certeira. Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Pergunta: o que eu faço para ser Cristo? Foi a pergunta que Saulo fez, né? O que eu faço para me aproximar de Cristo? O que eu faço para ser Cristo? O que eu faço para tomar o caminho do Cristo? Resposta, pessoal: ama. Ama. E aí, galera, não é esse amor, né? Muita gente já deve ter passado por diversos estudos e falando, não é o amor de pai para filho, não é o amor de filho, da mãe para o filho, não é o amor que você tem pela sua esposa. Tudo isso faz parte do amor. Tudo isso é Jesus dando recursos para que nós, seres imperfeitos, seres que estamos aprendendo a amar, tenhamos mais facilidade de reconhecer esse amor. É muito fácil a gente amar quem a gente gosta. Né? Como eu disse, eu estou com uma filhinha de 30 dias aqui, é muito fácil eu amar ela. Eu vejo pequenininha, dependente de mim, é muito fácil eu amar ela. É muito fácil eu amar a minha esposa. Né? Por mais que a gente possa ter os nossos momentos de desentendimento, de algum processo mais difícil, a gente se ama. É nítido isso. Mas e o amor de Ananias por Jesus, e aí por Saulo, que foi lá no algoz, o cara já tinha matado 2 amigos dele, queria matar ele, ele foi lá e falou, não, eu confio, eu amo. Se Jesus está dizendo para eu fazer isso, eu confio, eu vou lá e vou fazer. Então, pessoal, o que a gente chama aqui, nesse ponto, que Abigail responde para Saulo, é o amor incondicional. E é só ele que vai salvar a gente. Né? Pode ser que todo mundo, mas não é tão fácil. Eu não consigo, né? Não é. Eu não sou Cristo, né? Tudo bem, pessoal, exatamente, né? A gente está aqui para aprender. Mas, mesmo eu não sendo Cristo, se eu trato um pouquinho melhor quem trabalha comigo, se eu trato um pouquinho melhor quem está no trânsito comigo, se eu trato um pouquinho melhor quem eu tenho aquela rusga no trabalho, aquele vizinho que me irrita um pouco, se eu passo a dar bom dia para ele, se eu começo a ter atitudes que refletem um pouquinho mais esse sacrifício de Ananias, que é traduzir o amor do Cristo, eu sou um ser humano mais próximo, eu sou um espírito mais próximo do ideal cristão. Então, galera, não é só porque a gente não consegue ser Cristo
Não é só porque a gente não consegue ser Chico Xavier que a gente não vai fazer nada, né? Então, cada passo que a gente dá em direção ao amor é um passo que a gente constrói no nosso ser espiritual, que a gente constrói no nosso espírito mais próximo à perfeição. Somos infinitos, né? Somos eternos, a gente tem a infinidade dos tempos para chegar nessa perfeição. Só que eu preciso começar agora, né? Eu preciso ter essa decisão de Ananias de falar, não, o meu algoz, ele também merece o meu amor, né? E isso reflete realmente, pessoal, o ideal de Cristo, né? Porque daí quem for ver o que Cristo passou, né? E o tanto que ele nos amava, consegue entender o que é isso, né? O símbolo de amor maior do nosso tempo, do nosso mundo, da nossa existência como um todo, foi crucificado. Ninguém aqui está pedindo para você ser crucificado, mas para que a gente entenda que isso tem uma relação com alguns sacrifícios que nós precisamos fazer em função do amor. Beleza? Então, pessoal, depois dessa pergunta de Saulo para Abigail, ele faz uma segunda pergunta e a gente vai para ela, né? E aí ele pergunta, Abigail, como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Então vamos pensar mais um pouquinho aqui, vamos dar mais uma respirada e pensar no que está sendo dito nessa pergunta. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? O que ele está falando aqui? Falando, Abigail, eu comecei a amar meu vizinho. De show, tô dando bom dia para ele, tô tentando ser uma pessoa melhor. Só que o cara é um prego. Eu dou bom dia, ele vira a cara. Eu dei sinal para entrar na rotatória no trânsito, o cara me fechou. Não tá dando certo amar. Não tá funcionando, Abigail. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E Abigail responde, trabalha, esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. E esse bondosamente pega a gente, né? Porque o que quer dizer esse trabalho, gente? O que quer dizer essa resposta a essa pergunta? Não adianta só você falar que ama. Não adianta só você colocar que você deseja o bem para aquela pessoa, né? É aquele dito, eu desejo tudo de bom para ele, mas longe de mim, né? É claro que a gente não está dizendo aqui em ninguém para se colocar em perigo, pessoal, que isso fique bem claro, que essa distinção seja bem clara. Mas o trabalho que a gente tem que fazer para nosso amor funcionar, ele tem que ser efetivo, né? Se eu dou bom dia para aquele vizinho chato e o cara continua virando a cara para mim, segue dando bom dia. Segue fazendo a sua função que você colocou na sua cabeça que vai fazer dar certo. Né? Se o cara do trabalho, né, ele continua te importunando, se ele continua sendo difícil, segue sendo uma boa pessoa no trabalho. Não vá rebater problemas dos outros como problema seu, né? A gente diz, né, muitas vezes, e isso é real, tá, gente? Isso é real. Se a gente não tem nada para fazer ali, que a gente faça uma prece. Então, se você não está conseguindo mudar por atitudes boas suas,
algumas situações em qual você não está vendo o seu amor surtir efeito, faça uma prece. Né? Deseje de coração que aquela pessoa melhore. Né? Não é querer que a pessoa se afaste de você só porque aquilo vai ficar mais fácil. É claro que alguns afastamentos são necessários muitas vezes, tá, pessoal? Ninguém está dizendo aqui que a gente vai resolver todos os nossos problemas nessa encarnação, né? A gente ainda, se Deus quiser, e Ele quer, que a gente evolua, que a gente chegue nessa perfeição, a gente ainda tem mais algumas encarnações aí nas provas e expiações para que a gente possa aprender. Mas o trabalho, né, a insistência nesse amor proposto, ele é muito importante. Né? Então, se você está brigando com a sua companheira em casa, com o seu companheiro em casa, se a situação não é difícil, se a situação está difícil e não melhora, tenta ceder em alguns pontos. Às vezes a gente pode falar que isso é tão difícil, né? Falar, não, mas aí eu vou ceder em uma coisa que é tão importante para mim. Será que é mesmo tão importante? Né? Às vezes você, eu acho que ela deveria fazer desse jeito, mas aí você está tentando impor numa pessoa o seu jeito de fazer. Então vai lá e faça. Ou se não faça, tenta ver o bem que existe também no modo de agir de outras pessoas. Né? Procure o copo sempre meio cheio. A gente tem uma tendência a ver o copo sempre meio vazio. Né? A gente ainda está nessas provas e expiações, a gente ainda tem esse viés ainda de procurar o problema ao invés de procurar a solução. Né? Mas o trabalho que a Abigail convida a gente é isso. É trabalho para engrandecer o amor. É trabalho na seara do Cristo. E aí Saulo, faz isso muito bem. Por quê? Porque Saulo é tocado por Jesus. Saulo descobre o amor naquele dia. Só que ele era um cara judeu, riquíssimo, influente, poderoso, que chega assim e diz, tá bom, Cristo, o que eu faço? E aí ele manda, você vai ser o apóstolo, você vai ter que aprender os meus ensinamentos, e você vai ensinar para todas as pessoas, para todos os povos, que você execrava até agora. E aí Paulo falou, meu amigo, eu não tenho nem o linguajar deles. Né? E aí Ananias, nessa pessoa, Saulo, é lindíssima essa parte no livro, Saulo acompanha as pregações de Ananias durante um ano, eu não lembro o tempo, mas alguma coisa assim, durante um ano, de fora da pregação, de longe, para que ele possa entender como que ele se comunica com os povos. Para depois, aí sim, ele ser o apóstolo. Então, o trabalho, ele edifica o amor que a gente aprende. Então não adianta a gente achar que a gente é anjinho, que a gente é do bem. A gente vai ter que se esforçar, pessoal. E aí, Saulo continua nesse processo para a terceira pergunta que ele vai fazer para Abigail. E aí, a terceira pergunta é a seguinte. Abigail, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Abigail, eu aprendi a amar. Abigail, eu tô trabalhando pra caramba, eu tô dando bom dia para aquele abençoado daquele vizinho todo dia, e o cara continua sendo muito ruim pra mim. Eu tô tentando resolver todos os meus problemas dentro de casa, só que ainda continua muito difícil para eu me entender com a minha esposa, para eu me entender com os meus filhos, para eu me entender no meu trabalho, para eu me relacionar melhor no trabalho. Ainda é muito difícil, mesmo eu amando e lutando para construir esse amor dia a dia. Ainda é muito difícil para mim, Abigail. O que eu faço para adotar
Que providências adotar contra esse desânimo que me bate, que ele é destruidor? E aí Abigail responde: espera, disse ela ainda, num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, extreme de caprichos pessoais. Essa última frasezinha aqui pega, né, pessoal? Então, ó, extreme de caprichos pessoais. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Meu amigo, se você está amando, se você está trabalhando para construir cada vez mais esse amor, e você acha que não está surtindo efeito, espera. Nem tudo é no seu tempo. Né? Não é, como que é a frase do deserto, né? Quem planta tâmara, muito possivelmente não vai comer tâmara. Né? Porque dizem que a tamareira dá fruto só depois de 50 anos. Então, pessoal, e isso pra gente, e esse extreme de caprichos pessoais é muito complicado. Né? Porque eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Esse é meu jeito. Né? Eu faço assim porque isso é meu. Não, mas você faz assim porque você ainda dá a cabeçada em ponta de faca, amigo. Então espera. Espera a construção desse amor dar resultados. Independente se você acha que isso tem que ser rápido ou não. Né? A alma, ainda lendo aqui a explicação de Abigail, a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância. Então, se lhe foi dado aquela pedra no sapato para você retirar, se você não retirar essa pedra no sapato, se você trocar de sapato, em algum momento aquele sapato que você precisa usar vai estar com aquela pedra. Então a gente tem que saber lidar com isso, pessoal. Saber lidar com esse aguarde das providências divinas, sem que a gente se desespere. Isso é muito complicado. Porque quando a gente não consegue que as coisas sejam impostas do nosso jeito, ainda mais quem é arrimo de família, né? Quem é pai, quem é chefe, quem tem esse processo de tomada de decisão nas mãos, quando não sai do jeito que a gente planeja, como a gente quer, a gente se frustra demais. E muitas vezes o resultado é muito bom, só que a gente não consegue ver. Né? Muito provavelmente o seu vizinho chato tá batendo a porta e falando assim: poxa, mas esse cara tá me tratando tão bem, ele não falava nada, né? Eu continuo tratando ele tão mal. Só que agora ele me dá bom dia, né? Deixou uma flor aqui na minha porta, não reclamou que eu estacionei torto na vaga de garagem. Pô, o que será que tá acontecendo com esse cara, né? Tá aí. Você já mudou um jeito da pessoa pensar. Então, esse espera, ele é primordial para alcançar resultados, porque hoje a gente é muito imediatista. Né? A gente tem uma dúvida, a gente coloca no Google, a gente tem um problema, a gente toma o remédio mais forte, a gente está com tédio, a gente liga uma série lá e fica 4 horas na televisão. Então a gente quer sanar problemas imediatamente. E muitas vezes, né, o melhor remédio é um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo faz milagres ali no nosso processo, né, no nosso trabalho, nos nossos resultados. Saulo mesmo, a gente estava falando, ficou 1 ano só escutando de longe as pregações para que ele pudesse entender como lidar com aquele amor, né, com aquela missão que ele tinha. Então, pessoal,
Eu sempre uso essa frase, né? Essa frase ela é de uma propaganda de redução de acidentes de trânsito, né? Mas ela serve para nossa vida espiritual, ela serve para nossa vida. Desacelere. O seu bem maior é a vida. Então, muitas vezes a gente está aí acelerando a nossa vida, né? Eu tô atrasado, eu preciso correr, eu preciso pegar o próximo ônibus, eu preciso desses próximos 2 minutos, eu preciso desses próximos 1 segundo, eu preciso. E às vezes o que a gente precisa é dar uma desacelerada. Pensar, né? Um pouquinho em como que a gente vai engrandecer esse nosso amor, engrandecer esse trabalho. Às vezes a neném tá chorando aqui em casa, e aí você pega a neném, chacoalha e para de chorar, e meu Deus, ela não para de chorar. E aí quando você acalma, né, quando fala assim, pô, então é inevitável, o choro é inevitável. Aí você respira fundo, quando você acaba de respirar fundo, a neném parou de chorar. Aí você fala, caramba, o nervoso era eu, né, não era nem a criança. Então, desacelere, o seu bem maior é a vida. Leve esse lema para a vida de vocês. Eu levo para a minha e faz muito bem. E aí, pessoal, a gente vai para a quarta e última pergunta aqui de Saulo para Abigail. E aí, Saulo pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Essa pergunta é forte. Porque é o seguinte, pessoal. O que Saulo quis dizer aqui? Abigail, tô amando, tô construindo esse amor, tô trabalhando para que esse amor edifique, tô esperando pra caramba o bom dia daquele vizinho. E, cara, não deu. Não saiu bom dia. Não saiu um processo melhor do meu chefe. Não tô conseguindo me entender com a minha esposa. Como que eu concilio tudo isso que eu tô aprendendo com o Evangelho com a indiferença dos homens? E aí, Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas, e acentuou docemente. Docemente, hein, pessoal? Docemente. Perdoa. Essa é difícil pra gente, né? Só que eu vou mostrar um videozinho aqui agora para vocês verem o que o perdão pode fazer. Tá bom? Se não estiver dando para escutar alguma coisa assim, vocês me falam, mas eu acho que vai dar sim porque eu já fiz antes. Deixa eu pegar aqui a tela toda. Acho que tá dando para ver, né? Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. Deixa eu tirar o closed caption aqui, pessoal, perdão. Porque tem a legenda em português embaixo. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Gary Ridgway. Forte, né, pessoal? Então, a legenda ficou um pouquinho ruim, mas o que é o vídeo, né? É um serial killer lá dos Estados Unidos
fez várias vítimas e eles colocaram. Depois eu coloco pro Mauro aqui, ele coloca o link do vídeo, mas eu vou explicar. Né? Então, o serial killer, ele, lá dos Estados Unidos, ele fez várias vítimas e é comum nos Estados Unidos eles colocarem a família das vítimas para confrontarem o assassino. E aí todo mundo ia lá e falava coisas muito pesadas pro assassino, né? Você é um monstro, você merece morrer, você tem que queimar, você é horrível, né? E nisso, o assassino ficava lá tranquilão, né? Ele ficava bem. Não, isso aí que vocês estão me falando, cara, eu vivo isso, eu sou um monstro, né? O que vocês, réis mortais, vão falar pra mim que vai me impactar, né? Eu sou o mal, eu sou o maldoso, né? Então as coisas ruins que vocês falarem pra mim só me alimentam. E aí chega um senhorzinho muito chateado, né? Com muita coisa que deve ter acontecido na vida dele. Ele fala pro assassino, né? O assassino tinha matado a filha dele. E fala, olha, senhor, você fez coisas, você tornou a minha vida muito difícil, né? Eu não posso nem imaginar como vai ser minha vida daqui pra frente. Mas ao contrário de todo mundo que tá aqui te xingando, eu te perdoo. Porque se eu não te perdoar, não é nada daquilo que eu venho experimentando com Deus que eu vou estar praticando. Então eu te perdoo. E aí aquele monstro, aquele assassino monstruoso, vai lá e começa a chorar. Começa a chorar e começa a perder a compostura daquele monstro horrível, né? Que ele provavelmente assim, né, vai ter que pagar de algumas formas, espiritualmente falando ou criminalmente falando, mas o perdão modifica pessoas. E ele modifica quem perdoa e quem é perdoado. Porque, pessoal, o perdão, o virar a outra face de Cristo, ninguém está dizendo que você vai tomar um segundo tapa, né? Virar a outra face é você trabalhar, é você entregar uma energia diferente ao processo que lhe foi apresentado. Então, o agressor, muitas vezes, ele espera a agressão. Por quê? Porque é isso que ele vive. É a rotina do agressor ter agressividade. Então, se você agredir ele sabe lidar com aquilo. Mas se você é bondoso, aí ele não sabe lidar com aquilo. Aí você vira outra face e ele não consegue dar o segundo tapa. Então, pessoal, perdoar aqui, nesse conceito do estudo que a gente está tendo, é você mudar o preço das atitudes que você está tomando. Né? Falar assim, eu sempre estou aqui fazendo tudo isso, sempre igual, eu sempre estou aqui dando bom dia, eu sempre estou aqui seguindo as leis de trânsito e nada dá certo na minha vida. Pô, então eu vou começar a fazer tudo errado, eu vou fazer tudo ao contrário. Né? Eu vou ser caótico como todas as pessoas querem que eu seja. Aí quando você faz isso, você não está pagando o preço do perdão, você não está assimilando a sua verdade para a sua vida. Então quando a gente perdoa, a gente paga, assim, a gente dá a custa daquilo que nos faz mal. Né? Então, se esse senhorzinho aí ficasse remoendo pro resto da vida dele que a filha dele morreu na mão daquele rapaz, daquele assassino, provavelmente ele ia ter uma vida muito mais triste, né? Porque a filha dele não ia voltar, ele não ia ter o amor da filha de volta,
mas ele ia ter uma vida muito mais triste do que ele falar assim, cara, segue sua vida, vai lá pagar os seus pecados, que eu vou seguir a minha. Então, perdoar é você modificar a ação que você vem tomando até então dentro do seu processo de amor. E esse modificar, pessoal, mais uma vez, muitas vezes se afastar é um ato de coragem, né? É um ato de perdão também, né? Como eu tinha dito aí, que ninguém vai romantizar violência, ninguém vai romantizar assédio. Muitas vezes se afastar é dar outra face. Porque a gente fica tão viciado no que a gente chama de amor, né? No que a gente chama desse processo de agressão, né? De permissividade à agressão, que a gente não vê que a gente está se fazendo mal. Então, quando a gente se vê nesse processo, né, que eu sou o agredido e existe um agressor, se a gente continuar nesse processo, a gente não está trabalhando o amor nisso. Né? Então, a gente se afastar, a gente fala assim, cara, isso não é amor. Vai viver sua vida, eu vou viver a minha. Em Macaé, a gente está num momento muito difícil para isso, tá, pessoal? Feminicídio, agressões às mulheres, isso está num processo muito complicado aqui em Macaé. Mas, tenho dito, né, a se afastar às vezes é um ato corajoso, é um ato de amor que as mulheres têm, que as almas, que os espíritos têm que tomar, perdoar e se libertar. É isso aí, Sueli. Que os espíritos têm que tomar para que esse processo se finde. E aí comece outro processo de amor. Em algum outro momento você vai encontrar esse espírito de uma forma mais branda para que esses processos possam se desenrolar. Então, vamos colocar isso na cabeça, pessoal. Perdoar não é permissividade. Virar a outra face não é tomar o segundo tapa. Perdão é você mudar o jeito como você age a energias negativas, a energias ruins que vêm contra você. Se vem energia ruim contra você, você não pode devolver energia ruim. Se vem energia ruim para você, você devolve energia boa, mesmo que isso seja se afastar, mesmo que isso seja não ter o mesmo convívio com quem lhe faz mal. Beleza? E aí, pessoal, eu vou virar o videozinho de novo aqui, só para a gente concluir, com aquele ciclo de melhoria contínua espiritual que eu falei para vocês. Então, pessoal, eu trabalho como engenheiro de projetos há 20 anos aqui em Macaé. Então, eu trabalho com desenvolvimento de projetos já há um tempo. E aí, existe esse ciclo de melhoria contínua do projeto, que é o PDCA. Não sei se todo mundo já ouviu falar aqui, mas é o Planeja, Desenvolve, Controla e Age. O que você faz? Você planeja o que você vai fazer, você faz... Você controla o que você está fazendo, você vê se o que você está fazendo é bom, isso no projeto. E aí, se isso não for bom, se isso tem algum desvio do que você planejou, você age para que esse planejamento volte ao eixo, para que você volte ao processo inicial. E quando eu li esse processo todo, esse processo do ama, trabalha, espera e perdoa, e aí quem trabalha muito tempo com uma coisa acaba vivenciando muito isso, acaba incorporando isso em muitas verdades das suas vidas, eu coloquei o ciclo de melhoria de projetos, para mim pareceu muito claro que o ama, trabalha, espera e perdoa era um ciclo de melhoria contínua, só que espiritual. Por quê, pessoal? Vamos dar uma entendida aqui, Primeiro você ama, Primeira coisa que você tem que saber, eu tenho que amar. Eu tenho que chegar nesse amor incondicional que Jesus me ensina. Uma vez capacitados da ciência do amor, que eu consigo amar, uma vez que eu sei que eu consigo amar, mesmo não conseguindo ainda, mesmo não praticando ainda, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que trabalhar. Eu tenho que desenvolver esse amor. Então eu vou começar a labutar a minha vida, né, em função desse amor. E aí, quando eu estou trabalhando, eu tenho que ver se está surtindo efeito o meu trabalho para que eu ame mais. Né? Sempre lembrando, o nosso projeto aqui, o nosso projeto é amar. Então, eu entendi que meu projeto é amar, eu estou trabalhando para amar, eu tenho que controlar essa variável, né? Eu tenho que fazer perguntas a mim mesmo se eu estou amando mais durante o meu trabalho. Caso tudo que eu esteja fazendo ainda não me aproxime de um amor verdadeiro, né, eu tenho que perdoar. Eu tenho que me perdoar muitas vezes, eu tenho que perdoar as pessoas que eu estou exprimindo o meu trabalho, para que eu volte a amar de uma forma diferente. Né? Se aqui eu entendi o amor e todo esse ciclo me fez ser permissivo, por exemplo, eu me afastei do meu planejamento, que era amar, né? Então, se eu comecei a amar, fui permissivo, né? Não consegui me desvencilhar dos meus processos vicissituários, dos meus vícios. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me perdoar. Eu tenho que entender que eu posso ser melhor. E aí eu volto ao processo de amar. E aí, quando eu sei que eu já me perdoei e eu estou tentando amar de novo, eu tenho que fazer o quê? Trabalhar diferente. Então, trabalhar agora em função desse novo amor, desse amor melhorado que já passou por esse ciclo. E aí a gente vai rodando esse ciclo aqui até que esse ciclo de melhoria contínua espiritual me ensine a amar. Passando sempre por amar, trabalhar, esperar para que isso tenha um resultado. Caso não tenha um resultado, que a gente se perdoe, que a gente perdoe ao próximo, para que a gente possa voltar a amar. E aí a gente fica nesse ciclo de vida, ciclo de melhoria contínua espiritual, até que o nosso projeto, né, e quem trabalha com projeto sabe que um ciclo de melhoria contínua só termina quando o projeto conclui. Se o nosso projeto é amar, a gente vai ficar nesse ciclo aí até a gente aprender a amar. Beleza, pessoal? Eu acho que eu bati o tempo também, então era isso que eu tinha para falar para vocês, e agradeço muito, muito, muito a paciência de vocês, agradeço muito a companhia nessa noite, agradeço ao Mauro pelo convite, agradeço a Sueli lá pelos nossos bate-papos ali, às vezes, antes das palestras, e queria encerrar aqui com vocês também com uma breve prece, e aí eu já encerro a conexão. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, vamos respirar fundo. Depois de tanta informação, depois de tanta elucidação que Jesus, Deus e os amigos espirituais nos trouxeram, vamos agradecer a essa noite abençoada, agradecer ao descanso rejuvenescedor, ao descanso reconfortante que vem agora, para que nós possamos assimilar tudo isso que foi dito para nós, e amanhã sermos pessoas melhores, sermos pessoas prontas para colocar em prática tudo isso que foi apresentado por Deus, por Jesus e pelos amigos espirituais aqui na noite de hoje. Sendo assim, meus amigos, pedimos que os amigos espirituais nos acompanhem nessa noite de hoje, por toda a nossa jornada, sempre nos trazendo a inspiração e os ensinamentos para que nós possamos sempre estar atentos a esse ciclo de melhoria contínua espiritual, para que a gente sempre saiba onde está as nossas ações, aonde estão os nossos passos a serem tomados, para que a gente possa aprender a amar, colocar o amor de Jesus em prática. Sendo assim, meus amigos e meus irmãos, que Deus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja, meus amigos. Um grande abraço e uma boa noite. Concluindo aqui, pessoal.